Seu filho está demorando a falar? Está preocupada? Não sabe o que fazer? Saiba que eu também já passei por isso. Eu sou a Ayandra, assistente social e mamãe da Esther, e eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês algumas experiências exitosas que tive no desenvolvimento da linguagem da minha filha. A minha filha saiu de um processo de uma criança com vocabulário muito pouco para uma criança hoje muito falante. Eu gostaria de também dizer para vocês que eu estou gravando esse vídeo na sala da minha casa, na companhia da minha filha, que está aqui nesse momento assistindo o seu desenho predileto. Pode acontecer dela conversar comigo, chamar a minha atenção, conversar um pouquinho, mas acredito que isso não vai atrapalhar o que nós vamos conversar agora. Vamos lá? Quero dizer para vocês que eu vou falar sobre 3 pontos relevantes. O momento foi quando eu refleti que a minha filha apresentava um pouco de atraso na fala. O segundo momento foi de angústia, de medo, de desespero, de não saber o que fazer. E o terceiro momento foi quando eu realmente procurei ajuda e foi quando eu tive mudanças e atitudes, mudanças de hábitos e novas atitudes para juntas superar essa dificuldade. Quero também explicar que a minha filha sempre foi uma criança muito esperta. Ela sentou muito rápido, arrastou, engatinhou e andou aos 11 meses. Sinceramente, ouvi algumas frases que eu tenho certeza que depois vocês vão refletir que também já ouviram. Pensando nisso, que a minha filha tem um desenvolvimento motor muito rápido, é uma criança que já anda de bicicleta, que corre, que pula, que anda, que brinca, que não para, mas que ela apresentava um pouquinho de atraso na fala. Como vocês acham que eu percebi isso? Certo dia eu estava assistindo alguns vídeos na internet e esporadicamente, não foi eu que procurei esse tema, me chamou a atenção uma mãe falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do seu filho. Na verdade, ela estava falando especificamente que o seu filho era autista e como ela superou algumas dificuldades. Confesso que eu não sabia o que era autismo, confesso que eu ainda não havia, esse tema não fazia parte do meu mundo. Mas algumas coisas que aquela mãe estava falando me chamaram a atenção. Principalmente quando ela falou da questão do atraso de fala do seu filho. E aí eu fiquei bastante pensativa. Comecei a observar o comportamento da Esther, comecei a conversar mais com ela e, sinceramente, não posso mentir para vocês, comecei a observar outras mães, outras crianças. Lembro um dia que eu fui a um consultório e uma criança com exatamente 1 ano e 4 meses, ela chegou no consultório e ela falava muita coisa. Ela apontava os livros, ela interagia, ela brincava e ela falava, ela tinha um repertório, um vocabulário muito grande. E o que me chamava a atenção é que a filhinha, a criança, ela falava frases com 2 palavras. Ela falava, mamãe, água, mamãe, livro, mamãe, embora. E a Esther não falava. Foi difícil de perceber que a minha filha apresentava um pequeno atraso de linguagem, um pequeno atraso na fala. Mas a partir do momento que eu vi aquele vídeo daquela mãe falando sobre o autismo, falando sobre o atraso da fala do filho dela, muitas coisas que ela colocou ali me ajudaram muito. Eu comecei a falar repetições e observar que a minha filha, ela não repetia as palavras que eu falava, ela apontava muito e ela se irritava muito rápido, porque muitas das vezes eu não entendia exatamente o que ela queria dizer. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu comecei a perceber, que eu e a Esther, a gente não conseguia se relacionar nas brincadeiras. A gente sentava para brincar e aí eu queria que ela brincasse com o que eu queria. Eu comecei a comprar alguns brinquedos pedagógicos e eu falava, vamos brincar de torre. E ela não queria brincar de torre. Então, além da minha filha apresentar alguns atrasos, o atraso de fala, a minha filha também não brincava da maneira que eu queria que ela brincasse. Confesso que foi um momento muito, assim, angustiante. Eu comecei a observar demais outras crianças, eu comecei a ler muita coisa, a ver muito vídeo, então eu estava sobrecarregada de informações.
Mas daí, teve esse momento, aliás, depois de perceber que a minha filha tinha esse atraso de fala, eu passei pelo momento que eu acredito que muitas mães passam. Principalmente quando tem um filho que talvez tenha espectro autista, TDAH, ou que às vezes a mãe nem sabe se o filho tem, mas ela lá, na intuição de mãe, ela percebe que tem alguma coisa. Eu passei pelo momento de achar que a minha filha tinha espectro autista, que a minha filha tinha déficit de atenção, que a minha filha tinha alguma deficiência, algum problema. E com tudo isso, eu comecei a partir para a parte médica, digamos assim. Mas isso eu acho que foi importante. Foi importante descartar algumas coisas. A minha filha fez um eletroencefalograma, estava tudo ok no exame dela, graças a Deus. E nós também procuramos a pediatra e falamos tudo isso que estava acontecendo, que a minha filha não estava falando como as outras crianças, e a pediatra sempre falava, não mãe, tem seu tempo, tem que esperar e tal. Mas eu confesso que eu não esperei. Então, eu passei por esse momento de luto, eu confesso pra vocês. É a expectativa que toda mãe cria, que o seu filho vai ser perfeito, que o seu filho vai ser uma criança típica, que vai ser o que você quer, que vai brincar com o que você quer, do jeito que você quer. E aí, foi um momento muito frustrante. Foi um momento que eu quase não postava fotos da minha filha. Foi um momento que eu não queria compartilhar com as pessoas que a minha filha tinha essa dificuldade. Foi um momento que eu senti um pouco de vergonha quando eu saía com a minha filha e várias crianças estavam falando, várias crianças estavam conversando, falando frases interessantes. E a minha filha o tempo todo calada, pouca coisa falava. Foi um momento muito difícil. Foi um momento que eu senti angústia, medo, fraqueza. Assim, eu me senti, sinceramente, com vontade de entrar para dentro do quarto, chorar e achar que me perguntava onde eu errei, o que aconteceu, por que a minha filha não fala, a minha filha tem brinquedos, a minha filha tem acesso à televisão, a gente brinca com ela, o que está acontecendo? Mas aí, aos poucos, eu fui procurando me acalmar. Eu fui primeiro buscando orar muito, e aí uma coisa que aconteceu comigo foi importante. Eu perdi o medo, eu perdi um pouco a vergonha. E eu comecei a conversar com pessoas que verdadeiramente podiam me ajudar. E aí foi quando, nessas buscas por essas pessoas, que eu encontrei o canal Fala Fono, de Juliana Trentini. Esse pra mim foi o divisor de águas na minha vida. Dois canais importantes que eu já recomendo pra vocês foi o canal Fala Fono, da Juliana Trentini, e o canal da Maíra Gaiato. Só recomendo que vá com calma. Não fique assistindo muito vídeo, porque isso sobrecarrega a gente de informações e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas então, foram dois canais importantes que me ajudaram muito. A segunda coisa que me ajudou bastante foi sentar com meu esposo e dizer o que estava acontecendo. Dizer um pouco das minhas frustrações, dos meus medos, das minhas expectativas e anseios e das minhas preocupações, para que a partir do momento nós dois juntos pudéssemos fazer a escolha correta, mudar o comportamento, mudar os hábitos. Então, eu pontuei aqui algumas atividades que nós começamos a fazer com a Esté, que já que hoje a gente continua fazendo e que eu acho muito importante, tá bom? Então, assim, falei um pouco que a minha filha, ela teve um desenvolvimento motor bem, assim, marcante e evidente, e ela teve esse atraso na fala. E aí, quando eu assisti o vídeo de uma mãe falando um pouco do espectro autista, a minha ficha caiu, e aí eu realmente percebi que ela tinha um pouco de atraso na fala. Passei pelo momento de procurar muita coisa na internet, do momento do luto, da dor, do sofrimento, do choro, de perguntar o porquê, mas depois eu me fortaleci, organizei as minhas ideias, os pensamentos, assisti algumas videoaulas, li algumas informações importantes para que eu pudesse também mudar, olhar para dentro de mim e verificar o que eu estou fazendo como mãe que não está sendo positivo
E o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar como mãe, que vai ser positivo e ela vai sentir essa diferença e vai melhorar no desenvolvimento da linguagem. Então, antes de começar a pontuar aqui, esse é o livro que eu ganhei da Juliana Trentini. Nós conversamos bastante através do Instagram, do WhatsApp. E aí ela me deu esse livro. Nós até fizemos uma aula, uma videoaula para os professores da rede municipal de ensino daqui de Novo Oriente de Minas, para conversar um pouco sobre esse assunto de atraso na fala, sobre as possibilidades de desenvolver, né, algum trabalho pedagógico na rede de educação básica municipal. Então, o nome do livro é Do Gugu Dadá ao Mamãe Me Dá, Aprendendo a Falar. Recomendo esse livro, a linguagem dele é muito simples, é muito objetiva, fala um pouco do espectro autista, do TDAH, fala do relacionamento que devemos ter com nossos filhos e também muito sobre a questão do atraso na fala, ok? Então, o livro do Gugu Dadá, a Mamãe Me Dá, Aprendendo a Falar, o canal da Juliana Trentini, não sei se dá para vocês verem, e também o canal Maíra Gaiato. Agora, o que eu recomendo assim para vocês? Algumas atitudes que nós fizemos aqui em casa que surtiu ótimo efeito. Vamos lá. Aliás, algumas frases aqui, tá, gente? Quem nunca ouviu, falou ou teve qualquer uma destas atitudes? Ah, isso é normal. Só precisa esperar o tempo dela. Conheço criança que só falou mesmo aos 4 anos. É sempre assim, quando anda primeiro, sempre fala depois. E muitas outras frases tradicionais, né? Quem nunca ouviu, eu já ouvi muito. Quem nunca fez uma comparação, não é isso? Mas então vamos lá, sobre algumas atitudes, algumas coisas que nós começamos a desenvolver com a Esté que foram positivas. O primeiro e o mais importante que nós percebemos para a Esther se chama interação social. Interação social. E vocês vão ouvir muito aqui, vocês vão ler sobre isso aqui neste livro. Nós matriculamos a Esther na creche municipal, nós matriculamos a Esther na capoeira e nós passamos a levar sistematicamente a Esther na pracinha da cidade, no culto infantil, nos eventos e nos espaços que eu sabia que iria ter outras crianças. Então, oi, filha. Danone? Você já comeu Danone? Quer mais? Só um momento que eu vou pegar pra você. Um minuto, gente.